Todos nós, cedo ou tarde, iremos ter em nossas vidas momentos bem complicados, bem difíceis. Esta é a regra. Não é uma regra que vai ser para sempre, mas no momento evolutivo que nós estamos, e nós estamos mais próximos do início do que nosso destino final, infelizmente, aprendemos ainda muito pela dor. Aprendemos mais pelo sofrimento do que pelas bênçãos que temos. Muitas vezes, quando aqui encarnados, a gente, se tem a visão, não percebe quão bom é ter a visão. No momento em que perdemos a visão, aí conseguimos ter um pouco mais de consciência. Muitas vezes não entendemos o quanto é bom falar, andar. E às vezes é necessário a escuridão para que possamos compreender a importância da luz. Dificuldades para todos, infelizmente, por conta da nossa pouca evolução atual, acontecerá. Será que estamos preparados? Será? Será que no momento da verdadeira prova em nossa vida, nós iremos nos revoltar contra Deus? Nós iremos pensar que é Deus o culpado pelos nossos problemas? Na doutrina espírita, temos a certeza de que Deus é justo, é bondoso. E Ele não castiga ninguém. Ninguém é castigado por Deus. Nós é que colhemos aquilo que plantamos. Quem disse isso? Jesus. Nós colhemos o que nós plantamos. O que Deus fez foi criar leis perfeitas, imutáveis. E tudo aquilo que a gente faz de bom ou de equivocado, de ruim, iremos colher. Por vezes, nós já erramos tanto e tanto em outras vidas, e quando retornamos ao plano espiritual e temos uma consciência maior sobre a vida, sobre a nossa condição espiritual, nós pedimos à espiritualidade a possibilidade de colhermos tudo, de uma só vez, aquelas coisas ruins que já plantamos. A espiritualidade não deixa. Não deixa porque ela sabe a medida das nossas forças. Sabe. Por isso eu garanto a todos vocês, a todos, escutem, nenhum de nós carrega uma cruz mais pesada do que pode carregar. Ninguém. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que as provas não serão complicadas, porque algumas serão, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco através do nosso espírito protetor e tantos outros que querem o nosso bem, espíritos amigos. Nunca estamos sozinhos e somos capazes sim de carregar, de enfrentar todos os problemas que temos atualmente e que porventura ainda hemos de ter. Divaldo Pereira Franco, um dos maiores expositores e médiuns da atualidade, ele conta a história de sua irmã, que cometeu suicídio. Bem, ela vai, ingere veneno,
e vem a desencarnar. O que Divaldo conta? O que aconteceu? Ele era pequeno quando tal fato aconteceu e ele, com mediunidade, ele tinha, por vezes, contato com a sua irmã. Com o suicídio, os problemas que ela tinha quando encarnada não se resolveram. Aquele ato desesperado, aonde a pessoa imagina que, ceifando a própria vida, irá acabar com os seus problemas, é puro engano. Os problemas continuam. Antes, apenas os problemas continuassem. Porque com essa atitude contra a sua própria vida, são agregados novos problemas. Divaldo diz que por 33 longos anos, ele viu a sua irmã sofrendo as dores físicas em seu perispírito da sua irmã, sentindo, mesmo sem ter o corpo físico, o seu espírito conseguia sentir aquelas dores daquele equívoco. Ela tinha ingerido veneno e ela sentia corroer toda essa parte. Em espírito. 33 anos assim, chega o momento em que a mãe de Divaldo vai desencarnar. Ele, com mediunidade, percebe que próximo ao desencarne de sua mãe, a sua irmã aparece, agonizante, pedindo para que a sua mãe pudesse vir logo para cuidar dela, porque ela não aguentava mais tamanho sofrimento em espírito. A mãe desencarna, e esta mãe cuida da irmã de Divaldo, que havia se suicidado durante mais 10 anos. 43 anos de sofrimento no plano espiritual. Em espírito, a mãe de Divaldo diz que a sua irmã voltará à vida. Irá reencarnar. Passa-se o tempo. Aqueles que não conhecem o trabalho de Divaldo, depois procurem conhecer sobre a Mansão do Caminho. Uma obra assistencial absolutamente fantástica. Certa ocasião, aparece uma mulher lá no portão da Mansão do Caminho com uma criança nos braços. Ambas praticamente sem forças, praticamente desencarnando. Conta a mãe que tanto ela como a criança ainda de colo se alimentavam de uma sopa feita com o papelão que ela conseguia juntar dos lixos. Fazia uma sopa de papelão, misturava um pouco de sal, e ela e a criança comiam aquilo. Tempos depois, a mãe de Divaldo diz que aquela criança era sua irmã que estava ali reencarnando. Ela com vários problemas no lábio, na faringe, no estômago. Problemas complicadíssimos. Mas recebe ali todo um tratamento médico, todo um carinho. E Divaldo sabendo que ali era a sua irmã. Que bênção. Tempos depois, quando a criança já tinha 4 anos de idade, estava brincando ali no parquinho das crianças, lá na Mansão do Caminho, ele passando ao lado, esta criança olha para Divaldo e fala: Didi. Didi era como a sua irmã
quando encarnada, o chamava. Divaldo vai ao encontro. Por que você me chama de Didi? É que eu sou a sua irmã. Claro que você é minha irmã. Não, não, aquela que se matou. 4 anos de idade. Ele percebe tudo aquilo, enfim, um momento emocionante. 2 anos depois, com 6 anos, essa criança fala para Divaldo: Divaldo, eu vou morrer rápido? E Divaldo, com a sua visão espírita, com o seu conhecimento espírita, sabendo que aquilo era um cumprimento de existência, um complemento de existência, informa realmente, em pouco tempo, você vai desencarnar. 48 horas depois, decorrência de uma pneumonia, esta criança volta ao plano espiritual e depois reencarna novamente. Aí, já extirpado dos problemas físicos decorrentes da sua atitude equivocada lá de trás. Percebam, o suicídio, ele não termina os problemas. A vida continua, não encerra. Nós não somos esse corpo físico, não somos. Sou um espírito, você é um espírito que veio do plano espiritual, está aqui para passar por situações, por experiências que vão fazer com que você evolua para retornar ao plano espiritual. E essa sequência vai se repetindo, repetindo. O planeta está num momento maravilhoso de transição. Percebemos que em pouco tempo muitas doenças não mais existirão no planeta. Muitos espíritos comprometidos com as suas atitudes equivocadas não poderão mais se reencarnar no planeta Terra. Por conta da evolução do planeta. Às vezes não acompanharão a evolução do nosso planeta. Muitos estão tendo a última chance de reencarnação aqui, para ter pelo menos uma encarnação equilibrada, para se manter nesse planeta, senão pode ser que aconteça em uma próxima existência física, não ser aqui, mas num planeta menos evoluído que a Terra. Temos a chance maravilhosa dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. É uma doutrina tão pura, tão leve, sem preconceitos, aberta. Vamos aproveitar e entender que o acaso não existe. Em muitas obras a gente vê o esforço que a espiritualidade às vezes faz para que hoje a gente possa estar aqui, ou falando ou sentado, ouvindo sobre a doutrina, sobre o Evangelho, sobre o perdão, o carinho, o amor incondicional a quem quer que seja, até o amor pelo inimigo, o respeito a todas as religiões. Temos que aproveitar a oportunidade que estamos tendo hoje, o contato com essa doutrina redivida, essa doutrina tão cristã, tão linda, tão leve, tão esclarecedora, consoladora. Vamos entender, vamos estudar. A chance é maravilhosa.
vamos juntos. Tem uma legião de benfeitores junto com cada um de nós, torcendo por nós, torcendo pelas escolhas que estamos fazendo, que possam ser positivas, sem orgulho, sem vaidade. Temos que viver aqui na terra com os olhos de espírito. Entender que somos espírito e aqui estamos por pouco tempo. O espírito imortal, fomos criados por Deus, não morreremos jamais. O que são 90, 100, 110, 120 anos de uma encarnação. Um suspiro, um relâmpago, um raio na história do nosso espírito. Não digo que o sofrimento é fácil, não é. Só que o sofrimento, quando vem, temos que absorver de maneira positiva. Entender que é para a nossa evolução. Entender que não é por acaso e que em algum momento plantamos, ou nessa ou em outra existência, estamos tendo a bênção de enfrentar nós mesmos, agora mais conscientes, mais fortes. Tenham fé, tenham coragem. A vida é linda, não fácil, mas linda, se bem compreendida. Se compreendida que somos todos espíritos. Bem, vamos começar a aula, né? Então, tá joia, pessoal. Depois dessa mensagem inicial, hoje nós vamos estudar sobre, dá até vergonha, tá? Mas enfim, eu acho que eu vou até ver a data aqui, que eu acho que eu coloquei a data. Essa foi o primeiro livro que eu tive, não tem a data, que foi o Evangelho. Esse daqui é o original quando eu comecei. Está meio velhinho, acabadinho, mas essa eu considero a obra mais importante do aspecto moral da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. É claro, e como a gente estudou, o livro dos Espíritos, ele traz um resumo de toda a doutrina, mas aqui está o resumo moral. De nada adianta entendermos sobre perispírito, sobre mediunidade, sobre dupla vista e tantos outros termos, se a gente não evoluir moralmente, e é essa obra o nosso guia. E a gente vai entender o que é essa obra. Muitos dizem que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia do espírita. Ah, o espírita não lê a Bíblia, só lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a Bíblia do espírita. Errado. Essa não é a Bíblia do espírita. Mas a gente vai entender o que é essa obra, da onde ela veio. Mas, Evangelho todo mundo, quando pensa, sabe, puxa, vem da Bíblia. Então vamos entender um pouquinho sobre a Bíblia, fazer toda uma construção para depois entender como surge essa obra, que é a terceira obra espírita, daquele Pentateuco espírita que a gente viu algumas semanas atrás. Essa é a terceira obra. Bíblia. Vocês sabem o que significa a palavra Bíblia? Pois bem, ela tem origem grega e significa livros. Livros no plural. Ah, então Bíblia é um livro ou são vários livros? Na verdade, a Bíblia é composta de vários livros, é quase uma biblioteca, dentro de uma obra só. Ué, mas como assim? Pois é,
Na Bíblia, existem ali obras, livros de mais de 40 autores diferentes. A Bíblia católica é composta por 73 livros e a protestante por 66 livros. Puxa vida, que interessante isso. Então a Bíblia, na verdade, são vários livros em um. Isso. E quem escreveu, você já falou, mais de 40 autores diferentes. E tem uma curiosidade interessantíssima. Se a gente pegar o livro mais novo e fizermos uma comparação com o livro mais velho que compõe a Bíblia, nós temos um hiato de tempo, uma distância de tempo entre o livro mais novo e mais velho, de alguns anos. 100 anos? 200, 300, 500 anos? Não, 500 anos não. Não é 500 anos. 1.600 anos de diferença entre a obra mais velha e mais nova que constitui a Bíblia. Originalmente, ela foi escrita em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. No ano de 382, São Jerônimo e sua equipe começam a fazer a tradução da Bíblia para o latim. E o latim que é mãe de quase todas as línguas atuais, e dali para os mais diversos idiomas. Um trabalho que demorou mais de 17 anos para ser feito. E tem uma coisa interessantíssima. O Novo Testamento é um conjunto de 27 livros que foram agregados à Bíblia original. A primeira não tinha esses 27 livros. Foram agregadas à Bíblia depois pelas igrejas católica e protestante. E ali é narrado a história de Jesus, os seus ensinos, no Novo Testamento, nesses 27 livros que foram agregados à Bíblia. Bem, existem pesquisas sérias que dizem que os primeiros livros da Bíblia são resultado da literatura oral. Aquela história que é passada de pai para filho durante gerações e gerações. Aí, em determinada época, um personagem muito importante de nome Esdras, quando volta do seu exílio na Babilônia, ele compila essas histórias verbais. Compila. E proclama em praça pública como sendo a lei do judaísmo, ditada por Deus. E assim a gente tem ali os primeiros livros que constituem a Bíblia. E como ela se propagou? Tinha gráfica na época, né? Mandou lá um pendrive com um arquivo em Word, aí o pessoal foi, imprimiu um monte e espalhou várias cópias. Não. E como essas obras foram se multiplicando? Através do trabalho dos copistas, que, como o nome diz, eram pessoas que copiavam a Bíblia à mão. Imagine o trabalho. Muitos de nós fizemos isso na escola, quando era para entregar um trabalho para o professor, a gente não fez e copiava do amiguinho do lado rápido ali. Quem já fez isso, e aqui eu faço a minha culpa, percebe que por vezes você não copiava igual. Tinham alguns erros, alguns equívocos.
E isso acontecia também com os copistas. Só que tem um pequeno agravante. Porque existiam erros voluntários e involuntários. Os involuntários, tranquilo, ele queria copiar de maneira correta e acabou copiando de maneira errônea. Mas tinham outros copistas que erravam de propósito, a fim de satisfazer os interesses dos imperadores e dos reis de sua época. Existem dois erros bem interessantes, bem conhecidos em traduções da Bíblia. Um é do século XV, aonde os muçulmanos e os espanhóis disputavam domínio sobre o quê? A Península Ibérica. Estavam ali disputando e os espanhóis, monges espanhóis, tinham muitos copistas. Aí eles pegam um trecho da Bíblia e copiam de maneira errada. Modificaram. E eles mudam a palavra babilônios para infiéis, apenas para atacar o povo muçulmano, dizendo que eles eram infiéis perante Deus. Um outro erro bem conhecido é da própria equipe de São Jerônimo. Em um determinado momento, ele faz ele faz a visualização, não, agora eu vou ter que copiar aqui do semblante. Ai, vamos lá. São Jerônimo descreve descrevendo o semblante de Moisés, em determinada parte lá da Bíblia. E ele pega e traduz uma palavra chamada Carã de maneira equivocada. Ele traduz Carã como sendo chifre. E diz nessa passagem que Moisés, naquele momento, tinha chifres. Mas daí o pessoal percebeu. Percebeu depois de um bom tempo, porque lá no Museu do Vaticano existe uma obra, uma tela pintada por Michelangelo, com Moisés, com o seu par de chifres, devido à tradução errônea de São Jerônimo. A palavra Carã, ela podia significar chifres, mas também raio de luz. E é claro, era raio de luz, a verdadeira tradução. Hoje existem catalogados aproximadamente, pasmem, 400 mil equívocos, erros de tradução entre as Bíblias. 400 mil. Bem, o que a gente consegue perceber é o seguinte: a Bíblia, sem sombra de dúvida, é uma obra importantíssima, importantíssima. Mas muitos a utilizam e interpretam de maneira equivocada. A gente já citou aqui como exemplo, que me foi mostrado, que Moisés proibia o espiritismo. Espiritismo, que é uma palavra criada no século XIX. Imagine lá, não sei quantos mil anos antes de Cristo. Será que tinha essa palavra? Mas está ali, na tradução. E a gente estudou que, na verdade, Moisés proibia a comunicação com os espíritos. Então, calma lá. Eu pensei que ia ficar mais leve, ficou mais complicado. Se Moisés proíbe a comunicação com os espíritos, no espiritismo vocês falam com os espíritos, não falam? Por que Moisés proíbe a comunicação com os espíritos? Dois fatos interessantes.
interessantes. Primeiro, se proíbe algo que é possível. Não vai ter no nosso ordenamento jurídico a proibição de ir a pé à lua, porque é coisa impossível. Agora, é proibido fazer tal ato, é proibido se comunicar com os espíritos, é sinal que existe a possibilidade. Acontecia à época. Mas assim como Moisés proíbe a comunicação com os espíritos, ele também proíbe a ingestão de carne de porco, de peixes que ficavam no fundo dos rios, que eram os peixes de couro. Por quê? E isso a gente viu há algumas aulas atrás. Hoje a gente sabe a carne de porco, se não é bem feitinha, igual a nossa mãe, né, normalmente fala, tem que cozinhar ou fritar bem a carne de porco, pode ter doença. Hoje, com todo o cuidado sanitário que existe, temos que tomar cuidado. Imagine a carne de porco há não sei quantos 1000 anos atrás, na época de Moisés. Imaginem o que esses animais ingeriam e as doenças que tinham. Por medida sanitária, proíbe. Os peixes que se alimentam do fundo do rio, onde ficavam as sujeiras, Moisés também proíbe. A comunicação com os espíritos também, porque as pessoas daquela época não tinham condições para entender quais eram os espíritos de luz ou quais eram os espíritos enganadores. E muitos estavam se equivocando. É toda a carne de porco que fazia mal? Não. É todo espírito que é mal? Não. Mas como o povo não tem condições, neste momento se proíbe. Bem, voltando, a Bíblia é fantástica. Ela conta a história da humanidade. E é muito interessante, principalmente o Novo Testamento, aquelas 27 livros que foram adicionados à Bíblia. Porque ali, quando temos um encontro com Jesus, percebemos mudanças grandiosas na Bíblia. Foquem o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Deus do Antigo, do Velho Testamento, é um Deus vingativo, mau, orgulhoso. Percebam, leiam. E aí vem Jesus e nos apresenta um outro Deus. Um Deus de amor, de caridade, de perdão. Ali no Velho Testamento, a gente consegue ver, principalmente Moisés, conseguindo implantar, com muita dificuldade, mas ao seu povo ele consegue dar a consciência do Deus único, e não do politeísmo que existiam, culto de vários deuses, crença de vários deuses. Não, a muito custo ele consegue colocar um Deus único. Mesmo que seja olho por olho, dente por dente, totalmente diferente daquilo que Jesus nos traz. Amar o inimigo, olha só, na época de Moisés, isso não tinha. E a gente vê com Jesus essa mudança. E da onde surge o Evangelho segundo o Espiritismo? Enquanto a maioria gritante de todas as passagens bíblicas, elas têm conflitos gigantescos entre as doutrinas religiosas, uma interpretando de um jeito, outra de outro, tem um pedaço do Evangelho que não existe discussão, que são os ensinos morais de Jesus Cristo. Esta obra, sobre a coordenação do Espírito de verdade, pinça da Bíblia, do Evangelho, os ensinos morais
de Jesus. E os Espíritos nos ensinam sobre esses ensinos morais. É a parte mais pura da Bíblia, do Evangelho, pensado e trazido à ótica da doutrina espírita. É proibido ler a Bíblia? Não. Livro fantástico, como eu disse. Mas, se a gente pegar a essência, a parte mais importante da Bíblia, são os ensinos morais de Jesus, que constam dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali a espiritualidade de luz faz as suas explicações, o aprofundamento das lições morais de Jesus. Percebam que, na verdade, essa obra, ela pode ser utilizada em todas as religiões. É linda, é fantástica, ela consola, ela nos anima, ela é um guia para os nossos afazeres, para as nossas escolhas, para a nossa vida. Quem lê esta obra não tem jeito, se modifica. Entende muitas coisas. Eu me lembro, quando eu li pela primeira vez este livro, como tocou o meu ser, o meu espírito. Na verdade, era como se eu estivesse relendo, e eu não duvido disso, esta obra. Racional. Você começa a entender Jesus de maneira racional. Aquelas parábolas que servem para... Olha como Jesus era um filósofo, o maior que já existiu. Aquele que é extremamente materialista entende as parábolas de Jesus. Conforme vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, a gente tem um encontro novamente com as mesmas parábolas. Só que daí a gente consegue desacortinar e perceber a essência daquilo que Jesus estava propondo. É uma obra fantástica. Como eu disse, é a terceira do Pentateuco Espírita. Ela foi lançada em 18 de abril de 1864. Bem, ela é composta de 28 capítulos. A sua introdução tem uma parte maravilhosa, que ela fala dos precursores do Espiritismo e do Cristianismo, falando principalmente de Sócrates e Platão. Uma delícia. Mas, caso queiram, pode pegar ali a obra e abrir em qualquer parte. Temas pequenos, de fácil compreensão, que falam alto ao nosso coração, nos seus 28 capítulos. Os espíritas normalmente fazem aquilo que comumente a gente ouve como o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? É normalmente um dia e horário que o espírita, com sua família, escolhe para realizar uma leitura breve desta obra dentro de sua casa, no seu lar. A espiritualidade diz que este momento é um momento de muita luz, não só na casa onde está sendo feito o evangelho, mas em toda a vizinhança. Em prédio, o prédio inteiro recebe aquela energia do evangelho. Normalmente, como é feito? Pega-se lá um copinho, coloca uma água lá. Essa água vai ser fluidificada pelos espíritos de luz, que com a leitura do evangelho a gente convida a ir à nossa casa. Espiritualidade de luz, olha que interessante.
vai fluidificar a água. Inicia-se com uma prece, igual a que o Fábio fez aqui para nós. Lê um pedaço do Evangelho, cada integrante comenta aquilo que entendeu da questão, sem colocar questões íntimas ali. Uma certa ocasião, eu escutei uma moça falando assim: eu adoro fazer o Evangelho com os meus filhos, daí a gente lava a roupa suja. Não, não é para falar dos outros. A leitura do Evangelho é para nós. Para nós. Absorva aquilo, explique aquilo que você entendeu. Termine com uma outra prece. Tome a aguinha fluidificada. Como muda o nosso lar? Como muda a nossa casa? A vibração fica mais leve. Se às vezes os seus familiares não querem participar, faça lá no seu quarto. É importante. E sempre manter o mesmo dia e o horário. É muito válido isso. É fantástico. E na parte final do Evangelho, lá no último capítulo, nós encontramos uma coletânea de preces espíritas. Ou seja, um guia que nos ensina a orar. E às vezes a gente não sabe realizar aquela prece. Quando é uma prece, por exemplo, para o nosso inimigo, como que eu vou rezar para o meu inimigo? Uma pessoa que desencarnou, como orar, como rezar por ela? Ali tem um guia, não é para decorar, porque prece é sentimento, não são palavras, é sentimento. Então ali tem mais ou menos um guia para orientar o seu pensamento e assim você conseguir, de uma maneira bem bacana, bem correta, bem direcionada, levar essa energia àquele por quem se ora. A gente tem essa obra na biblioteca para emprestar, mas eu sempre falo, essa é uma obra que você tem que ter em casa, na cabeceira da sua cama. A única obra que realmente você tem que ter ali sempre contato é essa. Muda a nossa vida. Nos equilibra, nos educa, nos consola, nos dá força, nos dá ânimo. A abençoada obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para comentar um pouquinho sobre o Evangelho, vou convidar aqui o Fábio, né? Boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos os comentários, como o Theo disse, do Evangelho, falar rapidamente sobre o passe. O passe é uma transfusão energética, tal qual nós temos a transfusão de sangue, onde muitas vezes é necessário para a reparação do corpo físico. Nós temos uma transfusão energética, que ela é mista, magnética e espiritual. Magnética pela ação do médium, que é intitulado, médium passista, em alguns casos, e espiritual pela ação dos benfeitores espirituais, que nos trazem aquilo que realmente nós precisamos. A orientação, então, do passe, a condição das nossas necessidades, aquilo que será ministrado para cada um de nós, é feita a partir destes mentores espirituais que conhecem as nossas necessidades. O passe é efetuado na sala de passe, lugar apropriado para isso. É uma imposição de mãos em que a aceitação ou a absorção deste passe depende muito mais de nós do que do passista, do que da espiritualidade. Nós aqui estamos estudando, estamos nos preparando, e ao término dos nossos estudos serão efetuados os passes. Nós teremos ali então uma preparação que já adequada para o recebimento.
sabedores de que não receberemos o que queremos, mas sim o que precisamos. E este precisar está no entendimento daquela lei de causa e efeito que a gente sempre fala. Então, o passe é o nosso motivador, aquilo que vai retirar as nossas energias negativas dos nossos pensamentos, daquelas construções fluídicas que nós fizemos, serão readequados às energias, e nós sairemos daqui com uma energia nova, renovada, que pode ser novamente prejudicada ao término, ao sairmos lá fora e, por exemplo, já voltarmos a ter os pensamentos ou ações que tínhamos quando aqui chegamos. Então, o passe é uma ação energética que depende muito mais de nós para conseguirmos a adequada garantia de estarmos sendo ajudados. Falar sobre o Evangelho, nós vamos voltar ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item morte de pessoas queridas, perda de pessoas queridas, morte prematura, que foi trazido neste capítulo por Sanson. Sanson era um contemporâneo de Kardec, que ao desencarnar, logo na primeira hora, segunda hora do desencarne, vem e traz algumas mensagens. Então, era um participante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele tem um conhecimento muito amplo e vai trazer grandes mensagens, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Falar sobre esse tema, antes nós precisamos relembrar a trajetória que nós fizemos até aqui, de estudos. No primeiro dia que eu aqui estive, nós falamos da ordem didática do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. E naquela ocasião eu disse que um capítulo ajudaria no entendimento do outro. E nós agora chegamos na parte de compreender a vida pela vida. Mas nós já vimos que existem várias moradas, vários mundos, Existem várias vidas, que tudo que nos ocorre é obra da nossa lei de causa e efeito, daquilo que nós fizemos. Então, para entender esta perda de pessoas queridas, é necessário que nós tenhamos construído o entendimento de que a reencarnação é um objetivo de evolução que cada um de nós tem. Que somente através da reencarnação nós garantiremos a nossa evolução. Dito isso, comumente, quando perdemos alguém querido, ou principalmente quando é um filho ao invés do pai, nós ouvimos dizer que estamos mudando a ordem das coisas, que não é justo um filho ir antes de um pai, que não é justo, que Deus pode estar equivocado nisso. Compreendendo a lei de reencarnação, da necessidade, aí já nós temos a clareza que Deus não é injusto, que tudo que nos acontece é necessário. Mas nós medimos Deus pelo nosso metro, pelo nosso entendimento. Nós achamos que aquela morte é um pesar, quando efetivamente ela é um benefício, uma benesse. É uma condição de libertação. Sanson vai trazer uma analogia a respeito daqueles que estão em uma cadeia, que são nossos queridos, e quando libertos nós ficamos felizes. Eles estavam aprisionados, longe do nosso convívio, mas foram libertos. Nós nos felicitamos com isso. Mas, ao contrário, ainda pela nossa incapacidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, quando um ente querido se vai antes de nós, nós achamos que é um prejuízo, um malefício. Não conseguimos compreender que para aquele espírito é a grande oportunidade de regressar para a verdadeira vida, para a liberdade espiritual, de ter cumprido a sua etapa transitória na Terra. Esta é a mensagem, que quando um ente querido parte, ele não está nos abandonando, ele não está nos deixando
Ele está se libertando. Ele está construindo a sua evolução. Mas nós, ainda imperfeitos que somos, achamos aquilo um pesar muito grande. Muitos dizem, espíritas então não sofrem? Sofremos. O luto é necessário em todas as etapas da vida, sejamos conhecedores ou não da doutrina espírita. Mas conhecendo, o nosso luto não vem acompanhado de questionamentos, de dúvidas, muito menos de injustiça para com Deus. Nós compreendemos que é uma etapa necessária, útil, e que somente assim o espírito pode se libertar. É importante, então, compreendermos a reencarnação como objetivo de reforma. Entender a vida por este parâmetro, por este paradigma espiritual, é construir entendimento que a morte nada mais é do que a libertação, do que a purificação, o complemento de uma jornada que fora estipulada e que nem sempre nós conseguimos ter êxito completo, mas que, diante das possibilidades e dos esforços que fizemos, chegou o momento de regressarmos, para que futuramente possamos então buscar novas jornadas. Quando então um ente querido, mesmo que mais novo, se vai, Deus está concedendo àquele espírito a libertação. Muitas pessoas dizem, mas tinha um futuro pela frente. Estava estudando medicina, ia se formar médico, e foi ceifado em plena idade. Como que nós podemos garantir que o caminho desta vida seria exitoso? Nós não conhecemos todas as vidas deste espírito, nós não sabemos quais foram os argumentos, as ações dele em outras jornadas, e que a lei de causa e efeito nos alcança, isso é já compreensível por todos nós, ou alcançaria. Será que seria uma vida exitosa? Não podemos questionar Deus a partir da nossa condição de entendimento. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e quando nós reencarnamos, é-nos dado o fluido vital necessário para o período de vida que nós temos que empreender na Terra. Então, findo este fluido, regressaremos. Existem dois fatores neste caso. Um é o esgotamento natural, e o outro que é provocado por nós mesmos a partir das viciações e dos equívocos que cometemos. Então, nós todos temos um período que teremos que encarnar, e encarnando, vivenciar os melhores momentos para podermos evoluir. Quando regressarmos, e regressamos, isto é o objetivo, todos sabemos que a certeza é a morte, é porque foi dado naquele momento, acabado o período que tínhamos para cumprir esta jornada. Então não há injustiça de Deus. Muitas vezes Deus garante-nos esta possibilidade de não mais cometermos equívocos. Existe uma obra em que um médium ele traz à reencarnação a possibilidade de cura. E ele começa muito bem fazendo curas, e ele começa a se equivocar. Se enfeitiça pelo dinheiro, pelas viciações do mundo, as bebidas, as mulheres, sexualidade, e começa a fazer muitas coisas equivocadas. A espiritualidade, a partir da bondade de Deus, o que faz? Retira-o da vida. É o médium Davi. Por quê? Porque ele ia continuar fazendo equívocos. Então, Deus é justo, Deus é sabedor daquilo que faz. Nós não podemos medir a Deus pela nossa medida. Precisamos sim estudar cada vez mais para compreender que a reencarnação é o nosso maior objetivo. É a grande oportunidade que nós temos de evoluir, de fazermos melhor hoje
o que fizemos ontem. Nós temos aí a oportunidade, então, de entender que não há morte prematura. Como haveria morte prematura se Deus é sabedor de tudo? Como podemos compreender um Deus, então, que para uns ele faz tudo certo e para outros deixa se equivocar? Escapou, este morreu antes da hora. É inconcebível que Deus tenha duas atitudes. Deus é justo e bom. Sendo justo e bom, Ele vai agir com justiça e bondade para com todos nós. Não existe, então, nenhuma morte prematura. Ah, mas foi um acidente. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitos de nós escolhemos estas derradeiras passagens para cumprirmos objetivos em relação a esta lei de causa e efeito. Temos então que cada vez mais compreender a nossa estada no mundo, não sendo do mundo, vivenciando e utilizando todos os mecanismos e artifícios e benefícios que o mundo nos oferece, mas cientes de que, chegando o nosso momento, nós voltaremos para a espiritualidade, para a erraticidade. Tem um palestrante espírita, Haroldo, ele diz assim: cada um de nós está com uma fichinha com um número aqui. Quem que está com o número na frente? Qual de nós será o primeiro da fila? Nós não sabemos, mas todos nós temos períodos de reencarnação que cumpriremos. Afinal, alguém fica para a semente? Não ficamos. Divaldo Pereira Franco teve algumas sobrevidas pelo trabalho que ele faz, divulgando o espiritismo, trabalho no bem. Nós também poderemos tê-los, poderemos, a partir de uma boa ação, a partir de direcionarmos nossas vidas para o bem, para a construção do bom e do belo. Agora, é necessário compreendermos que esta jornada ela tem prazo de validade, para nós e para aqueles que nós amamos. Mesmo que sejam nossos filhos, mesmo que sejam nossos pais. Perder, nós não perdemos porque nada é nosso, nem o corpo é nosso. Nós não temos nada. Então nós não perderemos aquilo que nós não temos. Nós deixaremos de conviver temporariamente com aqueles que amamos. E para voltarmos a conviver com eles, necessário que estejamos traçando caminhos idênticos, porque na erraticidade podemos nos perder, se cada um teve uma conduta na vida, um seguindo o caminho do bom, do belo, do justo, e o outro se equivocando. Demorará algum tempo para nos reencontrarmos. Então, quando existe a perda, como é dito no Evangelho por Samson, é necessário compreendermos a justiça de Deus. Em todos os momentos, mesmo que a dor seja muito forte, que não julguemos a Deus, que compreendamos que tudo o que Ele faz é justo e bom. Que não tenhamos em nenhum momento as reclamações, as críticas, mas tenhamos a fé como nosso maior combustível para nos fortalecer, para nos amparar, para nos conduzir para o período de vida ainda que nós teremos. O Theo falou sobre um assunto que está muito em voga hoje, principalmente na juventude, que é o suicídio. E nós vimos, semana passada, que não há porta de escape. Eu penso que eu fujo da vida através do suicídio. Eu não fujo. Não há como eu fugir aos meus objetivos. Eu terei que quitar. E sabe por quê? Porque a minha consciência vai clamar isso. Então, diante das dificuldades, das perdas, das dores, oremos. Tenhamos fé. Creamos neste Deus bom. Amparemo-nos naqueles que nos amam e que continuam conosco a jornada. Nós deixamos de lado aqueles que continuam conosco,
em prol de um luto eterno de sofrimento e dor, esquecendo aquele que conosco caminha e que necessita da nossa jornada também, porque nós renascemos para cumprir resgates espirituais. Não existe, então, perda, não existe prematuridade da passagem. Existe, sim, a necessidade do cumprimento da jornada. Findo esta jornada, regressará para o mundo espiritual, para a erraticidade, para posteriormente, dependendo da necessidade, logo ou mais tardiamente, reencarnar. Necessário, então, creiamos e tenhamos fé em Deus. Entendamos a reencarnação, esse processo que é uma lei de Deus, que não é nenhuma novidade trazida pelo Espiritismo, que só tem 160 anos. É uma lei de Deus que em toda a época da humanidade, como nós já podemos presenciar, vige. Esteve presente em Moisés, Jesus está conosco e continuará assim, porque é um processo natural. Compreender que a morte não é o fim é dar-nos a condição de até breve, até logo, até daqui a pouco. Se a vida é eterna, é uma brevidade a nossa vida encarnado. Por mais que vivamos 100 anos, este é um outro fator. Aquele que vive muito, necessariamente, não é porque deve muito também, mas tem a sua necessidade. Porque nós fizemos a comparação daquele que vai embora antes, que cumpriu sua etapa, então, teoricamente, não era devedor. Não. O Theo deu um exemplo muito bom da pessoa que se suicida e tem uma reencarnação breve para refazimento perispirítico, para depois, sim, cumprir uma etapa reencarnatória. Então, existem vários fatores, mas o primordial para nós que estamos querendo aprimorarmos-nos é entender que a vida é a grande oportunidade que nós temos de nos melhorarmos. Somente através desta reencarnação é que alcançaremos os nossos objetivos. Tem uma frase, ou é do Rossandro Klinge, ou do Haroldo Dutra Dias também, que eu não me recordo, que ele fala o seguinte: existem 3 fases no espírita. Primeiro é quando ele entra na casa espírita, para o espiritismo. A segunda é quando o espiritismo entra nele. E a terceira é quando o espiritismo sai dele. O espiritismo sai de nós quando compreendemos a doutrina e a partir daí praticamos. Fazemos esforços inauditos para a cada dia nos melhorarmos. E esta vivência entre ganhas e perdas é necessário para nós nos melhorarmos, para nós nos aprimorarmos, para nós evidenciarmos o quão falíveis somos, o quão pequenos somos perante a Deus. Então, que tenhamos entendimento que nesta vida, como em outras que tivemos, teremos alegrias dos nascimentos e as tristezas das perdas, das mortes. Mas tudo isso é uma lei de Deus, inexorável, e que cabe a nós, a partir deste entendimento, do entendimento doutrinário, da vivência doutrinária, sofrer, sim, mas não com o pesar de crítica nem de reclamações. A dor virá, mas será muito bem amparada pela ciência, consciência, entendimento da lei de Deus. Muito obrigado a todos. Só, Theo, semana que vem não temos, né? Feriado. Semana que vem, feriado, nós não teremos nosso encontro. Boa noite, agora teremos o passe.